Que bom começar assim, né? Meu Deus. Tomara que quando a gente chegue lá no plano espiritual seja assim também, né? Temos aqui você chegando agora, que bom que você vê, coisas assim, né? Já pensou? Que bom. Bom, o tema que eu escolhi para nossa noite é desse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida, que são palavras de Jesus, que são vivências de Jesus e ensinos de Jesus. Claro que Jesus tinha bem pouquinho tempo para ensinar a gente, por milhares de dias, de horas, de provações e tudo mais. Ele tinha pouco tempo, então tudo que o homem fazia, eu posso dizer homem porque ele reencarnou como pessoa, ele ganhou um corpinho de carne igual nós, igualzinho o nosso, e ele veio, todo o tempo que ele tinha era para ensinar. Então tudo que ele viveu, falou, devia ser escrito mesmo, porque era todo ensino. E o nosso tema hoje é o de número 67. Eu sugiro que quem não tem esse livrinho, compre um, porque vale cada centavo. Esses livros básicos são bem baratos e são maravilhosos. A lição é 67 e chama assim, ó, Os Vivos no Além. Ele não está falando os mortos, os desencarnados, ele está dizendo os vivos no além. E aí, o Emmanuel pegou uma frasezinha que está escrita lá no Evangelho de Lucas e transformou para nós numa lição de vida, preste bastante atenção. A frase é a seguinte: e eis que estavam falando com ele dois varões, porque no tempo deles, no tempo dos judeus, eles não falavam assim homens. Todo homem que era de honra, todo homem que tinha família era chamado de varão, todo homem que tinha deixado um legado. Então ele estava dizendo, e eis que estavam falando com ele Jesus, dois varões que eram Moisés e Elias. Se vocês se lembrarem, Moisés foi aquele que conversou com Deus lá no monte, trouxe as 10 regras de convívio, de sociedade, foi a primeira regra, a primeira escrita de regras para uma sociedade viver melhor. Então ele trouxe nas tábuas, e Elias veio antes dele. Se a gente for olhar, tive que olhar na internet para a gente ver quanto tempo antes de Jesus esses dois viveram, dá quase 1000 anos, gente. Agora pensa, 1000 anos atrás. E estavam conversando com ele no monte, Moisés e Elias. Então, sobre essa frase, Emmanuel coloca assim: várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases sólidas ao movimento de intercâmbio entre homens e espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. O que quer dizer isso? Toda religião se baseia em alguma coisa. E várias religiões que não aceitam a reencarnação, não aceitam também que seja possível conversar com alguém que já esteve vivo entre nós e que não tem mais corpo. Então eles dizem, não, em nenhum lugar da Bíblia, do Evangelho, dos temas que foram deixados para nós, em nenhum lugar está escrito que seja possível conversar com os mortos ou com os vivos do além. E aí Emmanuel coloca, entretanto, nessa passagem de Lucas, que foi a passagem que ele escolheu, vemos claramente que o mestre dos mestres, confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, egressas, é bonita essa palavra, né? Egressas, então eles vieram da esfera invisível, que o sepulcro é a porta de acesso. Então, dois que já tinham partido, que não tinham mais corpos, imagina, 1000 anos não tinham mais corpos. O que isso quer dizer? A gente pode pensar várias coisas, mas o que mais me chama a atenção, Jesus, o espírito mais iluminado que já pisou aqui na Terra, que reencarnou aqui, estava conversando com esses amigos. Se eles tinham desencarnado, se eles tinham vivido 1000 anos antes, eles ainda estavam naquela forma dos espíritos que viveram aqui. Elias, todo mundo conheceu Elias naquele tempo, né? Que era falar do profeta Elias, e todo mundo conheceu Moisés. Os judeus adoravam falar que ele fez grandes coisas. Esses dois fizeram grandes coisas, então assumiram forma humana e estavam aqui. Ou seja, se eles viveram 1000 anos antes de Cristo e estavam ali conversando com ele, nessas formas de Elias e Moisés, quer dizer uma coisa para nós: quanto mais nós evoluirmos, mais vamos poder escolher o formato que vamos assumir depois que essa vida acabar. Dá para entender? Não? Vou explicar. Quando a gente desencarna,
a gente vai pro plano espiritual e o corpinho fica no caixão. Até aqui, 100%, né? Corpinho ali no caixão. Como é que a pessoa vai te reconhecer? Como é que ela vai dizer, fulano, você tá aqui, se o teu corpinho ficou no caixão? Você ainda não é um espírito de luz, então não vai ser uma luz brilhante vindo. Não, ainda não. A pessoa vai te reconhecer de alguma maneira. E como? Você vai ter um formatinho para a pessoa dizer, esse é o meu marido, esse é fulano, esse é Beltrano. Vai ter que ter um formato. Esse formato é dado pelo perispírito, que é a camadinha entre o corpo físico e o espírito. A tendência, o ideal, o que a gente sonha é que o espírito seja cada vez mais elevado até se tornar essa luzinha. Mas enquanto não é uma luz brilhante, enquanto não é um espírito evoluído, é um espírito que vai precisar do perispírito, que é esse formatinho que a gente vai reconhecer, que outras pessoas vão reconhecer. Entendemos? Se Jesus estava conversando com Moisés e Elias e alguém reconheceu, aqui tá escrito no Evangelho de Lucas, mas não quer dizer que só o Lucas tenha visto. Moisés, olha o Elias ali conversando com Jesus. Se eles reconheceram, é porque outras pessoas também reconheceram, porque Elias e Moisés quiseram manter essa forma. E se eles quisessem assumir a forma de outra vida que eles tiveram, poderia? Ergue a mão para mim quem acha que poderia. Sim, acertaram. Quanto mais evoluído a gente for, mais a gente pode escolher. Eu quero ser reconhecida como Tomásia, porque nessa existência eu fiz bastante bem, eu tenho orgulho dessa existência. Então, quando ela desencarnar, ela pode ficar nesse formatinho de Tomásia. E quando a gente olha, já, Tomásia. Mas pode ser que ela não queira nessa. Pode ser que ela queira na anterior. Não, mas a anterior eu fui um pouquinho melhor que essa. Então, ela pode assumir o formatinho da outra vida. Entendemos? Legal, né? E quanto mais evoluído a gente for, mais a gente pode escolher detalhes. Assim como, quanto mais evoluído a gente for, mais pode escolher detalhes do corpo físico também. Quanto menos evolução a gente tem, mais as coisas são impostas. Vai ser assim. Quanto mais evolução, a gente pode participar das negociações e a gente pode ir escolhendo detalhes do corpinho. Então, altura, peso, tá? Essas coisas assim estéticas, mas também saúde, vitalidade, anos de vida, a capacidade de raciocínio, o entendimento, essas coisas que são importantes para a nossa vida. Quanto mais evoluído, mais se pode escolher. Então aqui no Evangelho, não foi inventado pelo Espiritismo, está escrito lá no Evangelho de Lucas. Vocês lembram que esses evangelhos foram escritos porque os 12 e os amigos deles, né? Às vezes não era apóstolo, mas estava ali participando, tinham medo de esquecer o que Jesus estava ensinando para eles. E eles falaram, uma semana antes de Jesus desencarnar, ele disse, vocês vão continuar esse projeto, vai estar na mão de vocês, eu vou desencarnar, e aí eles quase desencarnaram naquele momento mesmo, de tamanho susto, né? Eu vou desencarnar e vocês vão continuar o projeto. Aí não sei se eles mais se assustaram de perder o Jesus, ou de, meu Deus, agora está na nossa mão. Enfim, aconteceu com eles. Então eles começaram a escrever, mas nem todos eles sabiam escrever mesmo. E aí eles começaram a se lembrar e achavam alguém para escrever, para não esquecer. E isso tornou-se os testamentos, os evangelhos, e é esse material que a gente tem para estudar de coisas que aconteceram há tanto tempo. Isso está escrito e é uma prova real. Então, quando qualquer um falar que a gente não tem base suficiente para dizer que dá para conversar com alguém que já morreu, a gente pode citar esse aqui, que é uma fonte bem segura, sim. E quando Jesus estava, até a gente vai parecer assim, bem intelectual, né? E quando Jesus estava no Monte Tabor e foi visto conversando com 2 varões, Moisés e Elias, nossa, aí a gente arrasa, né? Porque nós espíritas somos muito simples. A gente não sabe falar essas coisas chiques e bonitas assim, mas às vezes é preciso. Às vezes você tem que ter um materialzinho assim para falar. Sim, nós sabemos que dá para conversar, mas às vezes até nós esquecemos, não é? Às vezes, se alguém disser assim, vai que a gente entra aqui no centro e alguém tem um pouco de evidência e diz, nossa, você veio acompanhado. De quem? Parece que a gente nem é espírita, né? A gente até esquece que a espiritualidade anda conosco. A gente até esquece que anjo da guarda anda sempre conosco. Obsessor também. Anjo da guarda é só um, obsessor são vários. E a gente vive assim, a gente até esquece. Tem até um livro que eu sempre falo nesse livro,
Aconteceu na Casa Espírita. Vocês conhecem o livro? É bem legal. Até que não trabalha na Casa Espírita deveria ler o livro, porque é muito legal. Ele é escrito de uma forma tão facinha, é cheio de historinha. E tem uma parte lá que ele conta que, chegando para trabalhar, uma das pessoas que ia participar de uma atividade lá no centro, quando estacionou o carro estava cheio de obsessor pendurado até por fora. Gente, daí eu fico imaginando, eu nunca vi, né? Não tem essa evidência assim, mas imagine a pessoa que estava olhando aquilo, os espíritos tudo por fora, vindo agarrado na janela. Olha a categoria desses obsessores de vir por fora do carro. Aí eu fico pensando várias coisas, né? Será que ele estava ouvindo oração dentro do carro, daí eles não tiveram coragem de entrar? Ou será que era tanto que eles vieram por fora mesmo? Enfim. Às vezes, a gente espírita, sabendo que isso é possível, a gente esquece, se faz de pobre. Ai, meu Deus, já pensou? Bom, existem vários materiais. Às vezes a gente tem preguiça de ler, mas tem vários materiais na internet, no YouTube mesmo, mostrando, já que a gente tem necessidade de ver as coisas. A gente é meio Tomé assim, né? Lembra que Tomé dizia assim, só acredito vendo? E a gente é pior um pouco que Tomé, a gente vendo não acredita, né? Assim, enfim. Mas existem uns vídeos na internet que eu acho fantásticos. Se vocês puderem ou ficarem com curiosidade, assistam. Tem uma série de videozinhos que chama Sozinho. Se você escrever assim, Sozinho Espírita, vocês vão ver os videozinhos. Tem 6. Eles filmaram, fizeram assim um curta-metragem maravilhoso de uma pessoa comum como nós, que vai trabalhar, volta para casa e o vídeo começa ele chegando em casa depois do trabalho. Cansado, abre a porta, vou dar um spoiler, mas depois vocês assistem. Ele abre a porta de casa, a esposa tá saindo, ela convida ele para ir para algum lugar, ele diz, não, vou ficar em casa, tô cansado, quero ficar sozinho. Por isso que o vídeo chama Sozinho. Gente, a casa dele estava cheia dos acompanhantes, os obsessores. Tinha um obsessor que era dele mesmo, estava lá só esperando, não quis ir para o trabalho com ele, ficou em casa esperando. E esse obsessor acompanha ele e é de arrepiar. Mesmo a gente que é espírita, que sabe que os espíritos acompanham e tudo mais, é de arrepiar o vídeo. Ele chega, ele tá cansado, a esposa sai e ele fica sozinho. Quando ele fica sozinho, ele começa com os pensamentos ruins. Imagina, né? A gente tem pensamento ruim o tempo inteiro, né? Milhares de pensamentos. Às vezes a gente nem chega a se tocar que tá pensando coisas negativas, mas pensa. E aí ele começa a pensar coisas e fica angustiado, e fica cansado, senta no sofá. Quando ele senta no sofá, esse obsessor chega perto e diz, você não tá cansado? Não quer tomar uma cervejinha? Daí ele diz, não quero, hoje não quero. E ele pensa que é pensamento dele, não, hoje não vou beber, não, tô só cansado, vou ligar a televisão. Aí ele liga a televisão. Daí na televisão começa a passar as propagandas, daí o outro não desiste dele. Ai, mas ia ser tão gostoso que não tá com sede. Aí ele bota a mão aqui assim, faz o outro ficar com sede. Ai, na geladeira tem cerveja. Daí ele pensa, tem cerveja na geladeira, bem que eu podia pegar. Não, mas eu tô com preguiça, não, eu vou ficar aqui. E ele vai insistindo até que o outro levanta e vai lá e pega. Bebe a cerveja no gargalo. E onde está o obsessor? Atrás, essa é a parte que arrepia mais. Quando você vê o obsessor ali, fazendo essa influência e obtendo aquilo que ele queria, que eram os vapores do álcool que o rapaz estava tomando. Não vou contar mais nada, vocês vão lá assistir o filme. É de arrepiar. Mesmo a gente sabendo que isso acontece todos os dias das nossas vidas, é de arrepiar. Porque todos os dias da nossa vida, a gente só vê os encarnados, a menos que alguém aqui tenha evidência. A gente só vê os encarnados. E aí, a gente custa acreditar. Se a gente visse os espíritos, era mais fácil. Mas a gente não os vê. Então, a gente fica pensando, fica uma coisa meio fantasiosa. E aí, as pessoas que vêm o tempo inteiro falam com encarnados ou desencarnados como se fosse a mesma coisa. Para nós está assim no âmbito do além, né? Nossa, os espíritos. Não sei se vocês já ouviram, o Divaldo é bem engraçado nas palestras dele, e ele conta que no início da carreira dele, quando ele era funcionário público, ele não sabia discernir entre um encarnado e um desencarnado. Porque até o quentinho, que ele chama assim, o quentinho do corpo é encarnado, o desencarnado também tem. E ele é tão sensível
Ele não sabia discernir, então ele foi trabalhar numa repartição pública, na época que não tinha computador, nada, que tinha aqueles fichários assim abertos de papel e tal, e ele ouve a voz igual, vê igual, então para ele não tem diferença, tanto é que ele nunca dirigiu, porque ele não sabe a diferença do encarnado e um desencarnado. Agora pense bem, um homem desse que vê espíritos o tempo inteiro não consegue dirigir, né? Aí ele foi trabalhar e passava altas vergonhas, porque ele ia atender os desencarnados e os desencarnados falavam, e era um lugar de previdência, aposentadoria, invalidez, essas coisas assim. Então, obviamente, as pessoas que vinham ali, tanto os encarnados quanto os desencarnados, queriam os seus direitos, e ele atendia igual. Até que, no primeiro dia de trabalho, uma colega dele percebeu e disse: olha, para você não passar mais vergonha, antes de você levantar da tua mesa, tu olha para mim. Se eu fizer assim, tu pode ir. Se eu não fizer, tu não vai, porque ninguém mais está vendo, só tu. Para ver o grau de dificuldade desse homem. E o pior, teve um caso nesses primeiros dias que ele estava trabalhando, que ele conversou com o casal ali, foi até o fichário e os outros colegas ficavam olhando: o que ele está fazendo? Quem que ele está atendendo? E ele conversava, né? Falava alto e tudo, ninguém estava mais ouvindo nem vendo nada. As pessoas deram um nome, ele pegou caneta, anotou ali o seu fulano, e a senhora é quem? A dona Beltrán. Foi quando a aposentadoria de vocês, tanto, né? Pegou o papelzinho, foi lá no fichário, abriu e todo mundo olhando: esse cara é louco. Aí essa moça se compadeceu dele e disse: se eu fizer assim, só se eu fizer assim tu vai, senão, não. Pra ver. Esse tem certeza da presença dos espíritos e se cuida. Se a gente visse tudo isso que ele vê, nós também não falaríamos palavrão, também teríamos mais cuidado com os pensamentos, também teríamos mais cuidado com as coisas que a gente fica confabulando na cabeça, as fantasias que a gente faz, as coisas que a gente pensa de tão elevado para os outros, né? O que é teu tá guardado. Ah, mas espera, se eu pudesse. Enfim, essas coisas assim, entre aspas, elevadas que a gente pensa, fala ou fica ali armazenando na cabeça, teríamos mais cuidado se nós víssemos as nossas companhias. Como nós não as vemos, a gente só sente: eu estava tão bem, mas agora estou cansada. Tá cansada por quê? O que tu estava pensando antes? O que tu se organizou dentro de si? Quais foram os sentimentos que você acumulou nesses últimos momentos antes de ficar cansada, antes de ficar esgotada, antes de ficar sem energia? Se nós pudéssemos vê-los, nós poderíamos ter mais certeza. Por enquanto nós ficamos com a teoria, por enquanto nós ficamos com os alertas e com o orai e vigiai. Alguém aqui desconhece o orai e vigiai? Ergue a mão para mim. Acho que desde a primeira vez que a gente entra numa casa espírita, a gente ouve falar no orai e vigiai. Orai por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente faz uma prece, seja ela qual for, de pedido, de agradecimento, de louvor, de alegria, de tristeza, de desespero, quando a gente faz uma prece, a gente se eleva, pensando em níveis energéticos. Nesse nosso plano, tudo é nível energético. Pensando em níveis energéticos, quando a gente faz uma prece, a gente se eleva. E se elevando, a gente deixa para trás os níveis energéticos mais baixos. Ou seja, nós nos escapamos dos obsessores, daqueles que querem o nosso mal, daqueles que trazem a dor, a doença, o sofrimento para o nosso corpinho, e a dor, o sofrimento e o pesar para o nosso espírito. Entendemos assim? Eles continuam vibrando, vamos dizer que aqui era uma vibração assim pesada, ruim, de doença, tristeza, mal-estar. E quando a gente reza, nós que escapamos. E a gente não leva eles. A gente vai sozinho. Então, orai para se escapar e ir para um plano melhor de saúde, alegria, bem-estar, pensamentos bons. E vigiai, porque eles vão o tempo inteiro tentar. Eles têm a vida toda, eles não vão desistir. Fez uma tentativa, não deu certo, vai tentar de novo, vai tentar de novo, vai tentar de novo, vai tentar até você cair. Então, orai e vigiai. Não é uma vez só por dia que o obsessor vai buzuzu no teu ouvido. Não pense isso. Ele tem a vida inteira para te infernizar.
Ele tem o tempo inteiro para te observar, para saber, então é assim que você pensa? Tá bom, é ali que eu vou agir. Todo aquele que quer vencer uma batalha, observa o seu oponente. Aquele que é bem esperto, que quer ganhar uma luta, sabe os pontos fortes e fracos do seu oponente. Não é assim? Isso serve para uma luta de Olimpíada, isso serve para uma batalha comercial, isso serve para uma guerra onde tiram-se vidas. Entendemos? Serve também para o teu obsessor. Você não está vendo que ele está ali te acompanhando o tempo inteiro, mas ele está. Então, quando Emmanuel coloca aqui para nós os vivos do além, é um alerta para nós. Presta atenção. O que você está pensando, falando, vivendo no teu dia? Você não pode esquecer que os vivos do além estão conosco o tempo inteiro. Aí você pega o celular e diz assim, eu vou descansar um pouquinho, estou cansado. Vai ali, o que você fica vendo? Bolsonaro, uma guerra aqui, uma guerra colar, pessoa. Eu estou dando vários casos assim que fazem a gente abaixar o nosso nível energético. Você fica vendo fofoca, você fica vendo falar mal de outra pessoa, você fica vendo quem fez de errado, o acidente que aconteceu lá na BR, a pessoa que tirou a vida aqui. Você fica vendo coisas assim e aquilo vai te pesando, e aquilo vai te deixando mal. Fuja disso. Não que você nunca possa discutir nada, mas se você quer ficar saudável, você tem que estar com o nível energético lá em cima. Nenhum assunto que te puxe para baixo vai facilitar isso. Se você se perde por causa da política, não veja mais política. Mas não é política que me deixa mal, são as injustiças, não veja mais. Mas eu não gosto, seja lá o que for. Sem contar nas práticas sexuais. Porque as páginas mais acessadas, disparado de tudo, são as de conteúdo sexual. E que o obsessor adora. Além de te deixar mal, pega a tua própria energia, você vira um bagaço e ele fica mais forte do que nunca. Então, evite perder energia por qualquer motivo. Por que eu estou falando do celular? Porque hoje é o meio mais fácil de ganhar uma obsessão através do celular. Porque é difícil qualquer um de nós dizer, mas eu não tenho tempo de assistir uma palestra. Mas não dá para eu assistir, não tenho tempo. Mas você perde a noção de quanto tempo tu fica vendo besteira. Tu perde a noção, videozinhos curtos, passa de um para o outro. Você fica 40 minutos ali tranquilo. Tem um estudo hoje que mostra que o brasileiro é o segundo povo que mais fica tempo na internet. Em páginas de rede social. Não fica consultando uma coisa boa para a vida. Fica ali vendo fofoca, desgraça, sexo, falando mal. Não é que tu tenha que virar santo. Ninguém está dizendo para virar santo aqui, porque isso é impossível. Só o Paulo de Tarso fez uma mudança tão grande assim, fez essa transformação. A gente vai passinho a passinho. Se você quer um caminho, que é como esse livro se propõe, um caminho através da verdade e da vida, dos exemplos do Cristo, a primeira coisa que você tem que pensar são os teus pensamentos. Qual o teor dos teus pensamentos? Os especialistas em neurociência dizem que a imensa maioria dos pensamentos que a gente tem durante o dia não são conscientes. Nem chega a passar pelo nível consciente, a gente nem sabe o que está pensando, mas tá. São aqueles que a gente tem o hábito de fazer. Hábito de reclamar. Hábito de ser vítima, que te leva àquele tipo de pensamento. Aquele tipo de pensamento de sempre achar que os outros estão errados. Também foi ele que me fez aquilo lá, também essa lei, essa regra, esse tempo. Reclama. O hábito. E isso às vezes nem chega no teu nível consciente. Às vezes a pessoa é tão chata reclamona, eu sou reclamona, tá? Por isso que eu tô falando assim, que nem percebe que tá reclamando. Aí, há bastante tempo atrás, eu pedi para ele me falar, então me diz quando eu tô reclamando. Ele, pelo amor de Deus, você reclama o tempo inteiro. Eu nem sabia. Eu disse, então me fala. Quando eu reclamar, você me fala. Meu Deus, a pessoa chega a enjoar. Tô por aqui de ouvir você reclamar. Porque o reclamão, ele não percebe que tá reclamando. Assim mesmo vítima, assim mesmo, sei lá, qualquer coisa que nos faça descer o nível energético. A gente não percebe. Então cuide
Comece a partir de hoje a entender que os vivos do além são realidade, não é uma coisa fantasiosa. De quem você prefere a companhia? De quem? Daquele que vai te tirar a energia e te deixar mal? Ou daquele que te deixa feliz da vida, energético, saudável e alegre? Aí no consciente tu diz, claro que é a segunda opção. Eu quero ser saudável, alegre, lindo, zero radicais livres, sem dor e tudo mais. Mas daí na hora de pensar, o que tu tá pensando? Que raiva aquele meu chefe, que o que merece, tu se esforça pra cair lá dentro daquele buraco. E aí quem é que te tira de lá se você não quer nem ouvir o teu anjo? Aí o anjo vem e diz, por favor, vamos pensar uma coisa melhor. Eu não quero pensar uma coisa melhor. Vamos rezar, que rezar, que nada. Vamos fazer um evangelho no ar, não é o dia. Vamos assistir então um videozinho na internet, vamos, isso eu quero. Aí chega lá com a intenção de assistir uma coisa boa, chega lá, ai, se distrai, fica lá 1h30 em besteira. Pronto, quem é que levanta você? Quem é que te tira do buraco se você faz questão de se enfiar? Até aqui entendemos? Bom, bem claro, Emmanuel, né? É que Emmanuel é aquela delicadeza, ele nos fala assim, com palavras lindas. E ele ainda diz o seguinte, Cristo entrou várias vezes em contato com as almas perturbadas. Isso tudo está escrito nessa literatura que eles deixaram para nós. Isso, vocês devem se lembrar, sempre me chocou. A minha avó é católica, eu adorava rezar com ela, né? Então esses continhos que ela me contava eram muito importantes para mim. E ela dizia que Jesus tinha feito uma vez uma limpa e tinha tirado os demônios. E os demônios foram parar nos porcos e os porcos se jogaram dos abismos. Vocês lembram desse texto? É bem dramático assim. É verdade? Quem eram os demônios? Não eram demônios. Eram obsessores que estavam com um cara. Jesus tinha dito assim para os 12, né? Vocês podem fazer tudo que eu faço, gente. É só vocês terem fé. Deve ficar assim. Nossa, nós podemos fazer tudo que o Cristo faz. Nossa, a primeira vez que eles foram confrontados, que eles tinham, aquela pessoa ali chegou, o rapaz obsedado. Sabe quando a pessoa está bem obsediada, assim, nem responde mais com a própria voz. Já está falando com a voz do espírito, assim, aquelas coisas bem de filme de terror, assim. Existe. E aí foi o primeiro caso que eles foram atender. Claro que eles ficaram com medo, gente. Meu Deus, nosso primeiro caso, olha lá, tá vindo. Ficaram suando, não sabiam o que fazer, rezar, falavam as palavras que Jesus usava. Adiantou? Não. O Espírito assustava eles de tal maneira que eles iam caindo. Quando Jesus chegou, falou ali, nem são as palavras mágicas, né? Pode dizer que eram as palavras mágicas. E Jesus tirou o obsessor. Claro, gente, não era um obsessor, era a legião. Esses obsedados assim, que a pessoa chega a ficar nesse nível de nem raciocinar mais, de não ter condição de ser humano, que a pessoa já fica meio animalizada, vários obsessores estão com ele. Então quando Jesus chegou e deu aquela voz de comando, tirou aqueles espíritos que estavam obsediando o rapaz, esses espíritos saíram assim com tanto medo, tão correndo, que ali perto tinha uma criação de porcos e sim, os espíritos foram lá e assustaram esses porcos, os porcos chegaram a se jogar, foi verdade. Então, a gente precisa entender essas coisas para não tornar tudo no reino da fantasia. Isso existiu mesmo, Jesus fez várias vezes, tirava o obsessor da pessoa várias vezes, e como ninguém sabia explicar o que era, dizia que era milagre. Nós somos espíritas, nós sabemos sim. Um obsessor é capaz de fazer você mudar de ideia, sim. Um obsessor é capaz de fazer você cair num buraco, sim. Mas você, se não quiser, ele não age. Ele só vai agir se você permitir. Ele só vai influenciar o teu pensamento se você já pensa daquele jeito. Voltando ao exemplo do rapaz lá do vídeo sozinho, se não tivesse cerveja na geladeira, ele não ia beber nada, né? Não tinha em casa. Dá para entender? Se não tiver dentro de você uma raizinha ali, um pensamento, um hábito, o obsessor não pode criar em você. Não existe essa possibilidade. Por exemplo, uma pessoa que não é fumante, não vai adiantar um obsessor louco para dar uma tragadinha, não vai adiantar chegar em você. Mas tu diz, mas que nojo, olha as coisas que eu estou pensando, que horror. Nunca vai dar certo isso aí.
Já, se você já tem o hábito, se você já largou o cigarro alguma vez, se você já tem essa tendência, ele vai ali, ó, dá uma faladinha, você se lembra, é mesmo, eu bem que podia comprar um cigarro, ai, eu tô nervosa, eu mereço isso, ai, vai lá e faz, entenderam? Então cuide, orai e vigiai, porque esses vivos do além estão mais vivos do que nunca, e estão mais morando aqui junto de nós do que nunca, e mais influenciam a gente do que nunca. É real, é necessário que a gente entenda. Mas só existe o mal, porque eu só falei no mal. Não, existe o bem também, mas você procura, você reza, você eleva o teu pensamento, você lê uma paginazinha dessa aqui, você lê o evangelho como ele estava lendo ali. Se não faz, como é que o bem vai ficar perto de você? Você pensa mal das pessoas o dia inteiro, fica com raiva o tempo todo, tá sempre cansado, sempre reclamando. Como você vai ter a companhia, a bondade, a presença dos espíritos bons? Existe? Claro que existe. E é na mesma proporção, mas você procura? Você permite? Você busca? Você deixa que eles ajam na tua vida? Abra a porta. Entendemos? Que essa lição fique bem clara para nós. Que nós possamos entender de uma vez por todas que esses amigos do outro lado são amigos, estão entendendo? Que tipo de amigos você está cultivando? São aqueles que têm raiva? Vem um monte. São aqueles que pensam no bem? Também tem um monte, mas você tem que ter o hábito do bem. São aqueles que querem a tua evolução? Você precisa estar protegido, orando e vigiando. Ou pensa que o mal vai ficar bem feliz que você resolveu ser bom? Não vai. Ou pensa que a tua vida vai ficar maravilhosa, sim, como um passe de mágica e nunca mais vai te acontecer nada. Não fantasie as coisas. A gente precisa cultivar as amizades. Que amizades você está cultivando? Nenhuma amizade acontece por acaso. As crianças é que chegam uma perto da outra e dizem assim, oi, e já é amigo. O que tu gosta de fazer? Tu gosta dessa bola? Já vai fazendo uma amizade. Mesmo assim, teve que ter algum cultivo de um assunto, teve que estarem no mesmo lugar, mesmo assim. Mas nós adultos temos mais dificuldade para fazermos amizades. Então pense bem, com quem você está conversando. Às vezes, a gente está ali com os nossos pensamentos e nem percebe que está até falando. Alguém aqui fala sozinho? Fala, né? Sabe que a gente nunca está sozinho. Se tu está falando, tem alguém te ouvindo. E se a cabeça está cheia, alguém está falando também. Então perceba o tipo de amizades que você está cultivando, o tipo de temas das tuas conversas, das conversas que você fala da boca para fora e da boca para dentro. Pense bem nisso. Que a paz de Jesus esteja conosco, que a gente se lembre que jamais estamos sozinhos. E antes de devolver a palavra para Tomás, vamos de novo fazer a propaganda do nosso canal, que é uma forma de divulgar o bem. O nosso canal chama Pílulas de Renovação. Nós vamos entregar os cartõezinhos. Pílulas de Renovação, que tem só palestras espíritas, onde a gente faz por aí essas palestras, gravamos tudo, postamos lá, como a Tomásia disse, que é a nossa forma de fazer o bem, de divulgar essas palavras de bênção, de luz, de elevação. E a parte de vocês é entrar lá nesse canal, se inscrever alguém nesse canal para que ele fortaleça, para que ele tenha potência, para que o YouTube entenda que precisa mandar essa mensagem para outras pessoas. Assista palestras de lá, tem mais de 400, alguma há de fazer sentido para aquilo que você está pensando, sentindo ou tendo dificuldade naquele dia. E passe para as pessoas, quem sabe alguém está precisando exatamente de um tema que tem lá. E nesse cartãozinho também tem outro canal para aqueles que não são espírita e que tem até medo de nós, que pensam que a gente é macumbeiro, né? Então existe outro canal falando de beleza, de bem-estar, que é uma maneira de trazer a pessoa para o bem, para a alegria, para a luz. Então os dois canais são do bem. Entre lá, dá um like, compartilhe, ajude alguém a se inscrever, porque a gente precisa divulgar o bem. O mal anda sozinho, gente. O mal é audacioso, ele vai e vai rápido. O bem demora. Não dá muito ibope. Então, a gente precisa ajudar.
E ajudando, claro que nós ganhamos bônus hora e participação nesses atos de bem. Que a gente possa ter uma vida bem boa. Que assim seja.